Satnam. Então, foi compreendido já o que é yoga, né, um conceito essencial do yoga como estado de consciência. Compreendido o yoga enquanto prática, como um conjunto de intervenções que alteram a percepção e facilitam a compreensão mais clara de si mesmo. E foi abordado também que existem diferentes recursos de intervenção partindo das diferentes faculdades humanas. Cognitivo, Jnana Yoga, afetivo, Bhakti Yoga, volitivo, Karma Yoga, Raja Yoga como processo meditativo, de acesso, né, a uma dimensão além da mente, e os yogas tântricos que trabalham com o corpo, com os pranas, com os chakras e tudo mais. Compreendendo, então, é uma perspectiva panorâmica, né, do yoga, como um todo capaz de atuar em diferentes dimensões humanas. Então vamos mergulhar um pouco mais na tradição do Kundalini Yoga, que é o que nos interessa de perto dentro do curso. Como já conversamos também em outro vídeo, Kundalini Yoga é uma expressão que é genérica em certa medida, que permite diferentes abordagens, diferentes formas de trabalhar. O curso aqui se dedica ao estudo do Kundalini Yoga, partindo dos Kriyas de Kundalini que foram trazidos por um yogi, né? Harbhajan Singh, conhecido no Ocidente depois como Yogi Bhajan, que trouxe uma abordagem, né, dessa tradição ancestral da Índia, da ciência dos Kriyas. Então vamos compreender algumas características fundamentais do Kundalini Yoga. É chamado Kundalini Yoga como o Yoga da consciência. Então, dentro desse nossa aula, né, desse nosso vídeo, nós vamos chegar a compreender o que significa isso, o Yoga da consciência. Vamos desmembrar isso, entender o que é consciência, as diferentes áreas da consciência. Mas antes disso, vamos compreender um tanto de algumas características que são muito marcantes no Kundalini Yoga, que inclusive que definem certos procedimentos didático-pedagógicos do Kundalini Yoga. E isso nos interessa compreender bem. Então, um traço já imediatamente assim característico do Kundalini Yoga é o fato de que é um yoga para ser vivido dentro da vida social familiar comum. Então, é um yoga para aquilo que na tradição da Índia, né, no modo como eles organizam a vida lá na Índia, seria uma coisa que eles chamam lá de vida familiar. Lá eles têm aquela fase inicial da vida de estudante, como eles chamam de brahmachari, depois tem a vida que eles chamam de chefe de família, a vida em família, depois eles têm uma vida de peregrino, que vai para os diferentes lugares sagrados e ashramas e mestres, e depois eles tinham e tem ainda como um desenho geral, sannyasi, que é aquele que abandona a vida de convivência social e se dedicará profundamente ao seu caminho espiritual e vai compartilhar com a humanidade aquilo que ele traz como ensinamento, que ele recebeu, que ele vivenciou, que ele transmite. O Kundalini Yoga é um yoga, então, para pessoas que vivem na vida familiar, o que significa que ela não precisa renunciar ao mundo, ela não precisa abandonar a vida social, familiar, profissional comum. Um yoga para ser vivido dentro da vida prática, dentro da vida de relação, né, familiar, social, profissional. Isso é uma característica importante do Kundalini Yoga que é bom a gente refletir. Não é um yoga, portanto, monástico. Não é um yoga que em algum momento do percurso, ele vai dizer que se você quiser ir mais fundo, quiser realizar moksha, a plena consciência do yoga, você precisaria se afastar da vida familiar profissional e se dedicar exclusivamente a meditar, se retirar, enfim. Não há essa imagem, não há essa instância de vida. O Kundalini Yoga pode ser vivido até as últimas consequências dentro dessa convivência familiar profissional comum. Então isso é um traço importante, porque isso não
não é assim, digamos, uma concessão, né? Não é alguma coisa que a gente diria assim, bom, já que você não consegue ser monge, então pelo menos faz alguma coisa aí para não ser tão ignorante de si mesmo, faz alguma coisa para ficar mais saudável, para conviver melhor. Mas se você quiser realmente se tornar um yogi consciente de si mesmo, realizado na sua plenitude da alma, precisará de outro estilo de vida, precisará se afastar da vida profissional, familiar, e se dedicar exclusivamente a meditar e a vivência do yoga. Não é esse o caso do Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga, ele não faz uma concessão para, digamos, pobres mortais, que não conseguem se retirar do mundo. O Kundalini Yoga é um yoga para ser realizado plenamente em todas as instâncias que o yoga vislumbra, em todos os horizontes de realização da própria alma que o yoga propõe. Só que o Kundalini Yoga tem uma metodologia capaz de permitir que isso ocorra mesmo na convivência familiar, profissional comum. Portanto, é uma característica importante, porque permite que qualquer pessoa possa mergulhar profundamente e ter ali a perspectiva de que está aberto a ela todas as dimensões que o yoga contém, desde a sua origem, né, que caracteriza essa tradição ancestral da Índia, que é que o ser humano reencontre, né, a consciência de ser divino, desperte para o que realmente é. Quanto a isso, mais um ponto importante é compreender o seguinte: o Kundalini Yoga, então, ele não está propondo isso apenas conceitualmente. Essa necessidade, né, de se afastar, ela está eliminada, né? Não é necessário, se alguém quisesse também não seria proibido, mas não é necessário. Agora, ele dá o suporte psíquico, energético, áurico, para que isso seja vivido de uma maneira plena. Ou seja, não é apenas assim, conceitualmente interessante, porque daí a pessoa pensaria assim, que bom que esse yoga não exige isso, então eu vou fazer esse tipo de yoga aí. Ele não exige isso, então é melhor para mim. Eu não vou ter esse tipo de cobrança, esse tipo de orientação, esse tipo de indução, né? Então é mais cômodo. Não, o Kundalini Yoga não está trabalhando com o sentido de ser cômodo. Ele dá as condições para que essa possibilidade de realização do próprio ser dentro desse contexto de vida comum seja possível. Ele dá o respaldo, né, com as técnicas. Então, as práticas, elas têm características, né, que a gente vai estudando na medida que os módulos vão sucedendo, nós vamos compreendendo mais profundamente. Nós vamos compreender muito isso, que a característica das práticas, o modo como elas repercutem no nosso sistema energético, psíquico, para trazer as condições para que essa plenitude do yoga seja vivida nesse contexto de vida, como eu referi. Então, não é apenas conceitual, mas isso repercute na prática, repercute no tipo de exercício, no tipo de, digamos assim, convite, superação, oportunidade que as técnicas trazem para cada um de nós que mergulha no Kundalini Yoga. Então, o Kundalini Yoga, ele tem uma origem antiga, né? Ou seja, é difícil determinar no tempo. No módulo passado falamos sobre a origem do Yoga, então a gente pode dizer que o Kundalini Yoga está inserido nessa origem, nessa forma ancestral. Muitas referências existem a um yoga que era praticado pelos reis, porque eles precisavam de um yoga que funcionasse plenamente dentro da vida familiar, já que os reis eram pessoas que tinham responsabilidade de deixar herdeiros, eles conviviam em família, conviviam em sociedade, era parte do seu dharma. E o Kundalini Yoga sempre foi um yoga que pôde dar esse suporte. Então costuma-se falar a respeito do Kundalini Yoga, os estudiosos e professores, mestres de Kundalini Yoga, costumam fazer referência a isso, que o Kundalini Yoga era um yoga que dava suporte para essas pessoas que tinham grandes responsabilidades dentro da vida social e que precisavam viver em família e tinham então nessa abordagem uma possibilidade de
realização interior, de sabedoria, de intuição, de segurança, para poder se conduzir e conduzir a nação. Esse é um traço, então, para falar da antiguidade do Kundalini Yoga. O fato de que o Kundalini Yoga foi ensinado, os crias de Kundalini, vamos dizer assim, foram ensinados mais recentemente, no final dos anos 60, é apenas um momento que isso eclodiu publicamente. Na tradição yoga, o que se chama de ciência dos crias, sempre esteve presente. Mas existia um critério para que isso fosse ensinado. Esse critério é que os mestres, os yogis responsáveis por transmitir de geração para geração esses ensinamentos, eles tinham um critério que era o seguinte: eles queriam identificar naquela pessoa interessada que ela estivesse naquela condição que falamos a semana passada, no módulo passado, que é aquela condição de ter como foco central de interesse na vida o seu próprio despertar interior. Ou seja, aquilo que nós chamamos de aquele centro gravitacional de interesse, né? Quando uma parte de si mesmo, né? Aquele personagem, digamos assim, aquela parte de você que quer despertar, que quer se conhecer, conseguiu ter força, né, de determinação de comportamentos e conseguiu predominar sobre as outras áreas, os outros personagens, e conseguiu alinhar a vida sintonizada com o propósito desse autodespertar. Então aquele estágio do qual falamos, quando uma pessoa tem um centro de interesse na vida totalmente constituído, que predomina, e esse interesse é caracterizado por um anseio de plenitude, por uma capacidade de se dedicar profundamente a isso. Apenas quando alguém tivesse com esse centro gravitacional de interesse constituído, é apenas nesse caso que ele era admitido como um aluno para receber os crias de Kundalini. Enquanto isso não estivesse acontecendo, quando uma pessoa quisesse isto e mais um monte de outras coisas ao mesmo tempo, e não tivesse esse centro constituído de interesse, ela não recebia ensinamentos que não eram, digamos assim, que eram na época secretos, né? Ela não recebia esses ensinamentos. O critério que esses yogis tinham era de testar o interesse daquela pessoa e ver o quanto ela realmente queria, o quanto ela tinha já conseguido construir esse foco existencial. Só então ela era admitida como um aluno, né, dentro desses crias de Kundalini. Nós temos exemplos disso assim em outras linhagens. Nós temos, se você costuma ler a respeito, existem muitas histórias, né, a respeito disso, a respeito dessa lendas, né, ou anedotas de mestres e discípulos, onde existe um teste para ver o quanto aquela pessoa realmente quer aquilo que ela diz estar buscando, né? E sempre há um desafio, sempre há uma exigência que um yogi cria para aqueles que estão interessados em receber seus ensinamentos, e quando essa pessoa consegue responder bem a esses desafios, a esses testes, só então ela era admitida. Ou então quando esse yogi que estava na função de transmitir, ele conseguia, por outros mecanismos de percepção, conseguir perceber que aquela pessoa estava nas condições apropriadas para receber a transmissão dos ensinamentos. Então isso sempre foi assim, né? E então nós podemos dizer que esses crias de Kundalini que foram ensinados publicamente no final dos anos 60 para cá, eles existiram desde milhares de anos, centenas de anos, e não se tem registro, digamos assim, escrito, né? Porque isso era uma tradição oral, isso é passar de pessoa para pessoa, de yogi para yogi, de coração para coração. E assim foi. E claro, cada um desses grandes yogis que recebem, eles, pelo seu nível de maestria, de consciência, conseguem atualizar, reformular, inserir novas estratégias dentro dos mesmos parâmetros originais que eles receberam do seu
instrutor, do seu mestre. Então nós podemos dizer que o Kundalini Yoga, tal como ele é ensinado com os Kriyas de Kundalini, por Yogi Bhajan, é uma instância, né, dos yogas que trabalham com as energias, que trabalham com pranayama, com kumbhaka, com asana, com mudras, com bandhas, né, tudo que, digamos, num nível mais amplo, né, caracteriza-se pela expressão tântrico, né, que trabalha no todo do ser humano, em várias dimensões, né, do ser humano. Então, a gente pode entender com isso uma ancestralidade do Kundalini Yoga, não registrada nos seus detalhes, né, em textos, mas referida nos Upanishads. Existem Upanishads do Yoga que se refere a Kundalini, se refere a Prana, Apana, os textos de Hatha Yoga, com Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita, fazem referência a todo esse mapeamento energético, né, humano, que faz parte também do Kundalini Yoga. Então, boa parte dos ensinamentos do Kundalini Yoga estão presentes em todos os yogas tântricos. E estou falando de Hatha Yoga, principalmente, os textos tradicionais. E os Kriyas de Kundalini, o jeito de organizar os exercícios é que são um traço muito marcante, muito característico que distingue o Kundalini Yoga, tal como nós estamos apresentando aqui nesse curso, certo? Então, considerando isso, nós temos dois pontos aí. A característica do Kundalini como um yoga para viver no mundo, a antiguidade do Kundalini Yoga, mesmo que não tenha registro literário, né, do tipo de combinação que é ensinado para os chamados Kriyas. No entanto, a existência dos Kriyas é milenar, multimilenar, né? Talvez na nossa época, né, quem tem ensinado a primeira vez Kriyas, né, com um nome diferente, com um significado diferente daquele que o Hatha Yoga traz, como limpeza interna das mucosas, foi Yogananda, que ensinou Kriyas e chamou, já era conhecido como Kriya Yoga, né? É um yoga que ensina Kriyas. Outros mestres na Índia contemporaneamente ensinam também Kriyas, e o Kundalini Yoga se caracteriza muito poderosamente pelos Kriyas. Então, existem mais de 1.500 Kriyas diferentes que foram ensinados dentro desse nosso mundo, dentro dessas últimas décadas, do final dos anos 60 para cá, que estão registrados graças à nossa facilidade, né, contemporânea de registro, né, gravado, escrito. Então, nós temos muitos recursos com segurança de precisão no impacto dessas técnicas. Podemos, então, compreender com isso que o Kundalini Yoga se caracteriza pelos Kriyas. E Kriya, nesse caso, significa uma combinação especial de recursos para impactar a estrutura humana em diferentes níveis. Então vamos falar um pouco sobre os elementos constituintes das práticas de Kundalini Yoga, né? Os angas, né? As partes constituintes do Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga utiliza asanas e movimentos. Considerando a palavra asana mais classicamente como uma postura, na maioria das vezes estática, na permanência, né? Então por isso estamos colocando asanas e movimentos. Poderíamos ampliar o sentido de asana também para movimento. Então asanas em movimento, ok, podemos considerar dessa maneira. Mas para ficar mais fácil de compreender, então a gente fala asana, porque são inúmeras posturas que entram num Kriya de Kundalini Yoga. Talvez uma dos poucos asanas que não fazem parte de um Kriya, pelo que se observou até hoje, é o Sirshasana, a postura de cabeça direta no chão. Não há um Kriya que utilize esse asana.
mas todos os demais asanas que a gente conhece classicamente, popularmente no Hatha Yoga, em um momento ou outro entra em algum kriya, né, em alguma série. Então, asanas, os asanas têm digamos assim, grande papel de abrir os canais energéticos, de desbloquear o fluxo vital. Abrir, como se fosse um encanamento de uma casa, ele vai desentupir, né, os canos todos, ou ele vai melhorar a condição dos fios de uma fiação elétrica de uma casa. Eles vão deixar todos os fios em condições de receber um fluxo da eletricidade para que a luz chegue em todos os cômodos da casa. Então os asanas, eles desbloqueiam os canais energéticos, ajudam a abrir passagem e eles com isso direcionam o fluxo prânico. Então um dos papéis mais importantes do asana dentro do contexto do Kundalini Yoga é direcionar o fluxo do prana, que por sua vez é absorvido no pranayama, é absorvido na respiração. Então o asana, ele é fundamental por todos os efeitos que a gente já conhece popularmente sobre asana, capacidade de compressão de glândulas, de plexos nervosos, de massageamento interno de órgãos, de melhoria do fluxo sanguíneo para as diferentes células, e, portanto levando a oxigenação maior para todas as células, né? A capacidade de, aí no plano energético, de abrir esses meridianos, esses nadis, e permitir que tudo fique pronto para que a energia possa ser levada a todas as instâncias. E, então, alguns movimentos também que direcionam o prana para o campo eletromagnético, movimentos de braços, tem muito comum no Kundalini Yoga, movimentos que criam, que, digamos, ampliam a nossa noção de corpo para todo esse âmbito em torno da pele, do corpo físico. Em torno de nós existe um campo eletromagnético, um campo áurico, e com os movimentos de braços, principalmente, às vezes de pernas, ou com o tronco mesmo, mas principalmente de braços, para atingir o campo eletromagnético, para atingir a aura, para fazer com que o prana chegue em todas essas áreas sutis também com grande impacto. Então essa combinação de asanas e movimentos constitui um anga. Nós vamos estudar isso com muito mais detalhe quando formos estudar os principais asanas do Kundalini Yoga. A gente vai estudar as técnicas de execução, alinhamento, como executar corretamente o asana dentro desse contexto do Kundalini Yoga. O outro anga, né, outro elemento fundamental do Kundalini Yoga é o pranayama. Então, o pranayama é a absorção do prana em grande intensidade, de diferentes modos, né, com ritmos e velocidades diferentes, níveis de profundidade também diferentes. Então, uma grande absorção de prana, e o asana combinado com o pranayama direciona o prana. Então, no Kundalini Yoga, algumas pessoas dizem assim, que não estão compreendendo a dinâmica energética do Kundalini Yoga, elas supõem que o Kundalini Yoga tem respiração demais. Tem muito pranayama, tem muita respiração. E se uma pessoa não compreende como é que funciona o mecanismo de distribuição da vitalidade com os exercícios, ela pode ficar confusa por considerar que teria um excesso de absorção de prana. Não há esse excesso, porque há um direcionamento simultâneo. Então há uma grande absorção de prana, é real. No entanto, imediatamente esse prana é direcionado com as posturas, com os movimentos. Portanto, há uma alimentação constante de vitalidade, de força para as diferentes áreas que constituem o ser humano. Então, asana e pranayama combinados, né, são um traço bem característico dos kriyas de Kundalini. E ambos se completam. São muito importantes. No aspecto pranayama tem um ponto que a gente pode destacar, está muito presente, que é o kumbhaka. Kumbhaka é a retenção da respiração, ou com o pulmão cheio, com o pulmão vazio. Kumbhaka é muito importante para impulsionar uma distribuição ainda mais poderosa do prana. O asana já faz essa distribuição dentro do exercício, muitas vezes dinâmico, do asana, com a respiração simultânea,
E na finalização sempre se utiliza kumbhaka, se utiliza uma retenção com o pulmão cheio e com a utilização dos bandhas, que eu vou explicar em seguida. Em seguida uma exalação e uma manutenção com o pulmão vazio, que é opcional. A manutenção do pulmão cheio é clássico como o modo sempre presente para fechamento de qualquer exercício. Todo exercício de um Kriya que utilize asana pranayama junto, ele termina com uma inspiração, uma retenção kumbhaka, com o pulmão cheio e, opcionalmente, em seguida, com o pulmão vazio. E ambos acompanhados pelos bandhas. Bandha, então, é um terceiro ângulo. Bandhas são compressões de plexos de glândulas, né, que criam uma modificação no fluxo interno da energia, o fluxo interno do prana absorvido. Então os bandhas são fundamentais, são utilizados junto com o pranayama, no final de um pranayama, geralmente, ou no final de um asana, porque é feito junto com o pranayama. Então o fechamento de um exercício, um asana, no qual houve pranayama, em geral ele é feito com kumbhaka e bandhas. Os bandhas são compressões, que nós vamos estudar detalhadamente os três principais bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha. Nós vamos aprender direitinho como que se executam esses bandhas. Mas é um dispositivo de interferência no fluxo da energia interna, para impulsionar essa energia no sentido de realizar aquilo que é o traço fundamental de todos os yogas tântricos, tanto Hatha Yoga quanto Kundalini Yoga, que é a integração das polaridades vitais, a integração das polaridades vitais do prana, ou seja, das polaridades prana, que circula na área torácica, né, que são, aí nós vamos estudar os vaios, parte do nosso estudo do sistema energético. Os vaios são os pranas dentro de nós, são as frequências ou as densidades do prana dentro do próprio sistema energético. Os bandhas são modos de interferir no fluxo dos vaios e com isso gerar no primeiro momento, uma unidade, uma conjunção do Sol e da Lua. Desculpe, estou com dificuldades na conexão. Tente outra vez em alguns instantes. Então, os vaios são modos de intervir sobre o fluxo os bandhas, começar de novo, os bandhas são um recurso para interferir no fluxo dos vaios, dos pranas internos, portanto do fluxo energético interno, e impulsionar no primeiro momento uma integração do elemento solar com o lunar, do masculino com o feminino, negativo com o positivo, aí no sentido de polaridade. Então, uma inspiração profunda, por exemplo, faz com que o prana, que é o solar, Ra, desça até o ponto do umbigo, mantendo o pulmão cheio, fazendo Mula Bandha, que é a compressão dos esfíncteres. Você eleva o Apana, que é a parte lunar, para o ponto do umbigo. Então o solar desceu, o lunar subiu, e a possibilidade de unir os dois faz com que haja então uma conjunção de polaridades que, ao se unirem, fluem juntas para a base da coluna, entram no canal central da coluna e fluirão ao longo do Sushumna, que é o canal central da coluna, e farão um desbloqueio dos chakras, uma abertura, uma limpeza desse canal. Então a energia una, a energia divina, a energia da alma, Kundalini, fluirá naturalmente. Esse é o propósito, é o plano, né, do que se chama de Hatha, né, Yoga. Esse é o plano do Kundalini Yoga, e esse é o plano dos yogas que trabalham com as energias, como um modo de facilitar a vivência meditativa, o Samadhi. Nos textos de Hatha Yoga,
está escrito assim, o Hatha é uma preparação para o Raja Yoga. Estão dizendo assim, a união do Sol e da Lua facilita o mergulho meditativo e a realização da própria alma, o Samadhi. Isto é Yoga. Então, a gente está dizendo que no Kundalini Yoga existe essa estratégia de trabalho energético, usando pranayamas, asanas, bandhas e o quarto anga, mudras. São gestos com diferentes áreas do corpo, às vezes com o corpo inteiro, às vezes com os dedos. Essas conexões, né, que são feitas também têm o objetivo de direcionamento do fluxo interno, uma espécie de fechamento, de selo, de manutenção de um impacto, de ampliação de um impacto energético com desdobramentos psíquicos e levando para uma ampliação de percepção. Por exemplo, esse mudra, que é popular, né, se utiliza com as mãos nos joelhos, esse mudra chama Gyan Mudra. Se a gente fizer ele com muita atenção, vai perceber que ele, além de ele integrar 2 meridianos do mapa da acupuntura, do intestino, do pulmão e do intestino, portanto manter o prana circulando internamente, ele cria um estímulo nessa região da glândula pituitária. Então ele amplia a energia no sexto chakra e por isso ele é chamado Gyan, porque aumenta a capacidade de clareza mental, de clareza intuitiva, portanto, de sabedoria. Então os mudras são muito importantes também. São muito utilizados os mudras, muito, nas meditações, nas técnicas de meditação. Um outro anga também que é parte aí, vamos dizer, um quinto anga aí do Kundalini Yoga, é o foco dos olhos em uma determinada área. Por exemplo, a concentração dos olhos na ponta do nariz, a concentração dos olhos entre as sobrancelhas. Isso é chamado drishti. Os drishtis são focos utilizados no olhar, então olhos abertos, geralmente, concentra. Ou pode ser no yantra, pode ser na própria ponta do nariz, pode ser entre as sobrancelhas e, eventualmente, com os olhos fechados, mas com os olhos direcionados. Então, o direcionamento dos olhos cria, os 2 olhos conjugados, cria um estímulo para a sincronização da atividade dos hemisférios cerebrais e cria um estímulo energético em determinadas áreas que ampliarão a percepção. Então, os drishtis estão muito presentes nas técnicas de meditação. Um outro anga fundamental aí do Kundalini Yoga é dharana, é a concentração, a manutenção da atenção. Vamos colocar isso como uma atenção aberta, né? Normalmente dharana é traduzido como concentração. Não é uma boa palavra, embora seja popular que se traduza dessa forma. Nós temos que entender do que se trata. Se trata da manutenção da atenção no foco, mas sem uma exclusão dos demais. Não há uma luta contra os demais estímulos que estão simultaneamente ocorrendo. Não há tentativa de excluir os estímulos. Há uma atitude de acolhimento dos estímulos que chegam, sem que eles, mesmo sendo acolhidos, desviem daquele foco que está sendo mantido. Então eu chamaria de uma manutenção da atenção, uma sustentação da atenção. E isso é importante dentro da execução dos asanas, dentro da execução dos pranayamas, dentro da execução dos mantras. Isso é importante dentro das diferentes instâncias de uma prática, tanto de um kriya mais dinâmico quanto da meditação. Talvez com grande ênfase, sim, na hora da meditação. Né? O mergulho meditativo implica que a atenção esteja presente, atenta, contínua, sustentada, de uma maneira mais relaxada, mais espontânea possível. Esse é um aspecto que está presente na tradição do Patanjali, né? Dharana, né? E no Patanjali nós temos Pratyahara,
Dharana, Dhyana, Samadhi. No Kundalini Yoga, quando nós falamos de meditação, que é um outro ângulo importante, está implícito aí, né, o Pratyahara. Porque se não houver Pratyahara, não haverá uma sustentação da atenção contínua em um determinado ponto, com abertura para acolhimento dos demais estímulos. Pratyahara é quando, mesmo acolhendo e recebendo outros estímulos, eles não provocam modificações nas ondas mentais e a mente consegue se manter focada e presente naquilo que ela, no momento, está interessada profundamente e espontaneamente. Então, Dharana, essa continuidade, de certa maneira, ela pressupõe Pratyahara. Dhyana é quando existe uma ampliação desse estado de presença para uma frequência muito alta da própria mente, onde a mente entra numa instância a partir da qual ela já está transcendendo tempo e espaço, está transcendendo a referência de memórias, ela está se abrindo para uma dimensão além da mente, que é a dimensão da alma, a dimensão do Atma, do Paramatma. Então, isso é a mente meditativa, é a mente que se abre e se torna receptiva, acolhendo a luminosidade da alma. Dhyana, para a realização dessa dimensão, digamos assim, da consciência que é a meditação, as práticas meditativas são muito importantes. As chamadas, entre aspas, técnicas meditativas, existem centenas dentro do Kundalini Yoga que são sistematizadas, elas têm um tempo de execução, elas têm um mudra, elas têm um ritmo respiratório, elas têm um mantra muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes elas têm um mantra. Às vezes ela tem tudo isso junto, tem mudra, tem pranayama acoplado ao mantra, tem drishti, ponto para concentração, né? E então com isso você está criando estímulos em diferentes áreas para otimizar a percepção. Criar um estímulo que conduza a mente para uma frequência mais alta do que aquela com a qual ela se ocupa habitualmente. Entre numa dimensão mais sutil da atividade mental, que é essa dimensão meditativa. Então, normalmente, nas ocupações diárias, existe uma camada da densidade, da frequência mental que é necessária, que é utilizada. E a camada meditativa, que é mais sutil, ela raramente está presente nas ocupações cotidianas, embora possa estar, embora este seja o grande convite, né, do yoga, da meditação. A vida toda é yoga, a vida toda é meditação. No entanto, as práticas meditativas elas vão criar um estímulo de otimização, né, da elevação da frequência psíquica para atingir aquela dimensão vibracional meditativa, então abrir o campo para a consciência da alma. Certo? Então nós temos aí o anga da meditação. Samadhi, não podemos considerar que Samadhi seja um anga exatamente, porque Samadhi é a graça, é o desdobramento, é a bênção que vem sem ser praticada. É aquilo que simplesmente acontece, mas onde já não há ninguém para fazer acontecer. Simplesmente acontece. Samadhi é a culminação do processo yogi, é quando o yoga de fato se torna estado de consciência e realiza moksha, que é a dimensão de liberdade plena da alma, né, sintonizada e sendo já a própria presença divina dentro do mundo. Um outro anga que entra no Kundalini Yoga, que você vai encontrar nos Kriyas, é dança. Muitos Kriyas têm dança. Muitas vezes a dança é utilizada como recurso de desbloqueio energético, de desbloqueio muscular e energético, né? e de uma desprogramação nos movimentos já muito robotizados e, de certo modo, aprisionantes psicologicamente também, né? Dentro do curso nós vamos estudar as couraças musculares, que é uma perspectiva psicológica do corpo, né, muscular,
com seus desdobramentos emocionais, mentais e energéticos, nós vamos compreender como a dança é um recurso de desbloqueio corporal, energético e psicológico também. Tem muitos crias que têm dança. A Índia é um lugar onde existe muita dança e nesse nosso caso a dança em geral é uma dança expressiva, uma dança espontânea, que estimula a manifestação, digamos assim, mais, digamos, meditativa, né, do movimento e ao mesmo tempo um movimento de desbloqueio de padrões corporais energéticos que sustentam um padrão psicológico. É um modo de liberação de personagens, né, muito robotizados dentro de cada um. E um outro ângulo importante, meditativo, que inclui movimento, que é chamado de comunicação celestial. Comunicação celestial é um tipo de coreografia meditativa que um praticante já com certa experiência pode formular a partir da musicalidade de algum mantra. Ele pode criar uma expressão coreográfica, meditativa. Outro anga, outra parte constituinte do Kundalini Yoga é o conceito de relaxamento. Nós podemos fazer aqui nós vamos aprofundar isso melhor quando formos falar da estrutura da aula, da parte prática, na aula prática, mas como uma introdução nós vamos considerar o seguinte: dentro de uma prática de Kundalini Yoga, dentro de uma estrutura de aula, você vai ter o Shavasana sempre. Depois de um Kriya você vai relaxar. Isso é o Shavasana. É um asana. É o último asana de uma série, o Shavasana. E o relaxamento é um conceito que transcende o conceito de Shavasana. Porque relaxamento significa fazer em cada momento apenas o esforço necessário para cada momento. Significa desfazer todo o esforço muscular, mental, desnecessário. E conseguir viver a sua vida constantemente, consciente de si, percebendo o quanto de esforço inútil está fazendo e conseguindo otimizar a sua própria força, canalizando sempre para aquilo que é importante ser realizado em cada instante. Ou seja, a dissolução de tensões desnecessárias, esforço desnecessário e então a manutenção de um estado de relaxamento em todas as áreas que não estão sendo utilizadas para um trabalho, para um propósito consciente. Então, um modo de estar no mundo que é viver relaxadamente, viver consciente. Com isso nós temos um outro elemento fundamental no Kundalini Yoga, que é a plena atenção e a auto-observação. Atma Vichara é como se trabalha no Jnana Yoga, essa auto-observação, e o Kundalini Yoga propõe esse trabalho de auto-observação, de auto-investigação, a partir de um estado de atenção, de uma plena atenção, e que é um trabalho a ser desenvolvido, sobre o qual vamos conversar com mais profundidade. E, obviamente, um ponto talvez muito marcante, e quem sabe até mais até do que Asana e Pranayama, embora talvez na mesma proporção, é a utilização do som, a utilização do mantra, do Shabad. É um dos recursos que marcam muito o trabalho de Kundalini Yoga, dos recursos fundamentais para a realização plena dos objetivos do yoga. A capacidade de usar o som, a alta frequência do mantra, para mudar os níveis de consciência, para transmutar as células, os elétrons dentro das células, alterar o modo como eles se movem, ordenar, organizar, harmonizar. Portanto, tem efeito sobre a saúde física, emocional, mental, e ainda eleva a frequência para uma dimensão meditativa. Dentro do Kundalini Yoga nós temos um estudo bastante profundo sobre o som, sobre o mantra especialmente, né? E os desdobramentos desse conceito de mantra, que são os Shabads, que são textos mais longos a serem recitados para conseguir uma gama maior, uma variedade maior de sons e um potencial
digamos assim, armazenado ali com uma grande força de impacto para transmutar energias negativas, limpeza do subconsciente e elevação do nível de consciência para uma dimensão além do eu, além da mente. Então o mantra é muito importante também. Então com isso é uma descrição breve, assim, só para a gente ter uma noção da amplitude dos recursos que o Kundalini Yoga oferece. Existe esse estilo de trabalho que acopla o som, o mantra, o Shabad, do modo como é ensinado no curso, foi uma espécie de acoplamento de yogas, né? Um trabalho tântrico, de asana, pranayamas, bandhas, mudras, um trabalho de concentração, de dristis, de mantra, de shabads, e a característica dos mantras utilizados no Kundalini Yoga, tal como estamos aqui trabalhando no curso, utiliza muito dos recursos da linhagem da tradição de Guru Nanak, né, da linhagem do Guru Nanak, os shabads, as poesias místicas de diferentes mestres, de origem hindu, Bhakti Yogis, de origem Sufi, né, a maioria de origem muçulmana, Sufis, místicos, e os gurus que são da sucessão do Guru Nanak. E nós temos uma grande quantidade de mantras do Kundalini Yoga que vem dessa linhagem, que é uma linhagem ecumênica e aberta a diferentes caminhos e que soube otimizar a nível muito alto a ciência do som, o Nada Yoga, o Yoga do som. O Kundalini Yoga acopla o Nada Yoga, o Yoga do som, o Nam Yoga, que seria a utilização dos chamados nomes, né, das qualidades divinas, a presença divina através do som e a vibração e a entoação, essa fusão com essas frequências sutis que vêm do infinito, da não forma, e se tornam sons que se estruturam em sílabas, em palavras, que são recitados e usados para o japa, para o kirtan, e constituem, né, um dos recursos muito poderosos e importantes dentro dessa estratégia que o Kundalini Yoga oferece. Então a gente pode entender muito amplamente. Podemos compreender um tanto alguns dados assim prévios só para completar, e a gente entrar já no estudo da consciência, né? Sobre o aspecto histórico. Vou enviar para vocês algum texto a respeito, né, do que se consegue ter de referências literárias ou registros, né, escritos. Né. O fato é que Yogi Bhajan, que foi um yogi que teve um mestre que lhe ensinou os kriyas de Kundalini. Esse mestre, chamado Dhirendra Brahmachari, ele foi aluno de um outro mestre chamado Maharishi Kartikeya, um lendário yogi que ensinava popularmente Hatha Yoga e Raja Yoga, e é um mestre de todas as linhagens de Yoga, do Tantra, de todos os estilos mais místicos, mais esotéricos do Yoga. Ele era um grande mestre, como disse, um mestre lendário, inclusive no tempo que supostamente ele esteve encarnado. Por mais de 300 anos, conta-se dessa maneira. Maharishi Kartikeya tem fotografias dele, tem registros da vida dele. Ele deixou o corpo em 1953. Ele teve um discípulo muito próximo que se tornou um yogi para continuar a transmissão do yoga, do Hatha Yoga, e esse yoga recebeu, chamado Dhirendra Brahmachari, recebeu do Maharishi Kartikeya a orientação para que tornasse o yoga conhecido de todo mundo, portanto ensinasse o yoga publicamente, mas que mantivesse ainda de uma forma mais cuidadosa e mais secreta, ou com critérios mais rígidos para ensinar os kriyas de Kundalini. Dhirendra Brahmacharya fez esse trabalho com muita competência, e tem filmes que se encontra aí no YouTube, de exercício para a saúde, para tornar os indianos mais saudáveis. Isso ia para o cinema e as pessoas faziam essas séries e isso tornou praticado em praça pública, em colégios e tudo mais. Então ele fez o papel que o mestre lhe orientou, tornou o yoga muito conhecido.
mas manteve os Kriyas de Kundalini reservados, ensinou para poucas pessoas. Entre esses poucos yogis que receberam os Kriyas de Kundalini está Harbhajan Singh e Yogi Bhajan, que então foi aluno de Dhirendra Brahmacharya, se tornou um instrutor sênior lá no ashram do seu mestre e no final dos anos 60 veio para o Ocidente e trouxe então os Kriyas de Kundalini publicamente, inserindo também tudo que a experiência dele tinha lhe permitido acessar da sabedoria espiritual da Índia, do Nada Yoga, do Nam Yoga, da linhagem do Guru Nanak, né, e da sua conexão pessoal com Guru Ramdas, o Raja Yoga. Então tudo isso acaba confluindo nisso que nós temos hoje como Kundalini Yoga, que foi, de certo modo, assim, estruturado, proposto com segurança para que todos pudessem praticar por Yogi Bhajan, fazendo essa confluência aí de Nada Yoga, Nama Yoga, a linhagem dos gurus, do Sikh Sampradaya, como se chama, né? E então com isso você tem um amparo espiritual com os mantras, com a frequência que lhe permite, porque é uma tradição que é de vida no mundo, né? Não é uma tradição ascética, não é uma tradição de sadhus que se retiram, é uma tradição de pessoas que vivem na vida familiar. Essa é a linhagem do Guru Nanak. E então os mantras e a conexão com essa linhagem que vem através dos Shabdas e desses mantras, nós temos um suporte também energético, espiritual, de campos vibracionais de proteção, para poder vivenciar plenamente o Kundalini Yoga no mundo, né? Dentro de um contexto familiar, mas com precisão e com segurança. Então, isso foi um trabalho especial. O Yogi Bhajan teve um grande mestre chamado Virsa Singh, com quem ele absorveu muitos ensinamentos de Nam Yoga, e Virsa Singh, por sua vez, era alguém que trazia os ensinamentos de Guru Nanak, Guru Gobind Singh, e os yogis da linhagem de Baba Sri Chanda, um grande yogi, filho de Guru Nanak, um grande yogi de vida mais retirada, né? E então o Baba Virsa Singh foi um grande inspirador do trabalho inicialmente de Yogi Bhajan. Então muito da realização que ele trouxe veio da vivência dele com esse grande mestre chamado Virsa Singh. Nós temos aí um acoplamento, né, de linhagens que ganham um corpo único, sistematizado, harmônico, capaz de tornar esses Kriyas que inicialmente eram tão reservados, secretos, tornar esses Kriyas acessíveis a todas as pessoas, mas com segurança, com precisão e com segurança. Então esse é um ponto muito relevante, né? O Kundalini Yoga, muita gente pensa que o Kundalini Yoga é uma coisa muito forte, que tem que ter muita preparação para fazer. Gente, não há nenhuma preparação, a não ser o seu interesse profundo de se entregar à autodescoberta. As práticas foram muito bem codificadas, ensinadas, registradas. O todo nessa estruturação contemporânea, tornada pública por Yogi Bhajan, é muito bem feito e traz uma precisão e uma segurança para qualquer praticante. E se orientado dentro dos parâmetros estabelecidos, né, com todos os cuidados necessários, que são muito simples e qualquer pessoa consegue atender, nós temos aí 100% de segurança. E isso tem sido, inclusive, corroborado, né, pelas pesquisas médicas, inúmeros pesquisadores, especialmente da área médica, mas também da área da psicologia, da educação, até da psiquiatria, né, uma especialização da área médica, mas que trabalha muito profundamente com a dinâmica psíquica. Nós temos muitas pesquisas comprovando cientificamente aquilo que já era falado na tradição yogi e às vezes até descobrindo novas facetas dos impactos positivos dessas práticas. Isso é uma introdução muito simples que vai ser aprofundada durante o curso todo. Mas para a gente ter uma noção do Kundalini Yoga.
nós fizemos um encontro mais de perguntas e respostas, daí nós vamos poder interagir, por isso a minha sugestão é que você escute essa parte agora que acabamos de falar, com atenção, né? E esse é um dos objetivos da gente estar fazendo as aulas em vídeo, para que você possa escutar, voltar, ter facilidade para manejar, ver dúvidas, anotar, então poder trazer as dúvidas quando formos conversar. Tá? Então vamos aprofundando esse estudo para que sempre você vá caminhando com o máximo de clareza, sem deixar muita dúvida para trás. Vamos se manter sempre avançando aos novos níveis do estudo. Okay? Costuma-se dizer assim que Kundalini Yoga é o yoga da consciência. Então, obviamente, a gente pode pensar em todo yoga trabalha com consciência. Então, como a gente pode justificar essa expressão yoga da consciência? Tem muitos caminhos para entender essa nomenclatura, né? E no Kundalini Yoga a gente pode compreender que a visão de ser humano, que é característica do Kundalini Yoga, justifica, né, essa expressão yoga da consciência de uma maneira interessante, assim, porque entende o ser humano, né, o humano é visto como campos vibracionais, campos energéticos, que constituem o humano. Então o que é o humano? São campos energéticos, campos vibracionais, onde a vida se move, onde a vida aparece, anima esses campos, cria a dinâmica própria da interação desses vários campos, né? E isso se torna a vida, em movimento dentro desses campos vibracionais, né? A consciência se confunde com a própria vida. E nós temos duas instâncias fundamentais aí para entender em termos de consciência. Nós temos uma dinâmica, né, que é aquilo que como a vida acontece dentro desses campos vibracionais. No primeiro momento, nesse planeta, a vida acontece a partir da interação com o ambiente. Então essa forma, que é a forma humana, esse, entre aspas, ser humano, interage com o ambiente, tanto interno, do caso do ventre da mãe, quanto quando nasce, interage nessa interação, nesse intercâmbio, né, de estímulos e respostas, vai gerando memórias e vai gerando uma dinâmica que vai estruturando, num certo momento, uma noção de identidade, uma noção de si. Essa noção de si, ela é estruturada, no primeiro momento, pela dinâmica das memórias. Então, significa que, no primeiro momento, essa noção de si mesmo, né, ela constitui, entre aspas, consciência temporal, uma consciência estruturada na dinâmica dos registros já armazenados. E esses campos vibracionais, né, que constituem o humano, eles têm uma potencialidade latente, eles têm uma possibilidade de ampliação de vibrações, de frequências, de uma altitude maior de frequência e de vibração, que pode tornar possível ao humano manifestar, por essas diferentes frequências, qualidades, digamos assim, aí nós entramos com a perspectiva da filosofia e psicologia e yoga, qualidades que nós vamos estudar durante o curso, qualidades que vêm de uma instância atemporal, de uma instância que a gente chama popularmente divina, ou seja, uma instância que origina-se nela própria, que é a causa de si mesma. Essa instância que é a causa de si mesma, que é de onde tudo emerge, é a causa a si própria e ela é a causa de todas as outras. Essa instância que normalmente é chamada divina, essa instância é a consciência, entre aspas, divina, a consciência una, o de onde emerge a multiplicidade das formas, entre elas a forma humana. Então a gente pode dizer nessa perspectiva que o humano contém em si uma potencialidade capaz de permitir a essa consciência divina atemporal manifestar-se através dos campos vibracionais que constituem o humano. Nesse sentido, podemos dizer então que o humano ele torna possível ao divino pisar na terra
mover-se na sua própria criação, ciente de ser divino. Então isso se torna a grande possibilidade humana, reconhecer-se como consciência divina, reconhecer que o nível último e definitivo, né, e que antecede a tudo, da sua própria identidade, é essa dimensão originária, essa dimensão divina. E que essa dinâmica de memórias em movimento constitui apenas uma instância, né, que tem uma legitimidade própria no seu nível, mas que não constitui identidade fundamental. É uma identidade provisória resultante de um movimento de memórias. E quando essa frequência se abre pela potencialidade que os corpos, que as áreas trazem, as frequências todas trazem, eu estou já utilizando termos que nós vamos passar a utilizar aqui para frente, essas inúmeras frequências que constituem o humano, né, podem ser percebidas de diferentes ângulos, de diferentes mapas, diferentes recortes. Num deles, que é o que nós utilizamos aqui, nós podemos enxergar 11 áreas, 11 campos vibracionais, que são chamados, numa linguagem popular, traduzida, já um tanto ultrapassada, chamados de corpos. Então nós podemos dizer que existem 10 corpos, e existe uma área que é a totalidade dos 10 corpos, que constitui uma frequência onde o divino aparece em toda a sua luminosidade, uma dimensão do sagrado, que é a 11ª. Então, vamos olhar dessa maneira. Existe uma dinâmica de memórias que constitui um sentido de si ilusório, temporário, provisório. Isso na tradição yoga é chamado ahankara, uma noção de si mesmo, né, um sentido de si mesmo. Pela ampliação da potencialidade das várias áreas, das várias frequências que constituem o humano, é possível sair dessa altitude vibracional, onde essa estrutura de si mesmo, temporal, se organiza, e subir a frequência dessas áreas, dessas vibrações, desses campos, desses corpos, subir a frequência para uma instância tão alta, onde esse sentido de si mesmo temporal não se sustenta mais, porque ele não tem uma existência própria. Ele é só um movimento de memórias que dá a impressão de algo concreto, mas olhando de perto não tem nada autoexistente, apenas uma dinâmica. Então, a elevação da frequência psíquica, a elevação da frequência vibracional das várias áreas que constituem o humano faz com que haja desconstrução desse sentido de identidade histórico-temporal e haja o surgimento de uma dimensão de identidade divina, que é, na tradição do Bhagavad Gita, chama de Paramatma, ou Shiva, Atma, Purusha, no Sankhya, e assim por diante. Vamos chamar de presença divina em cada um. Então vamos entender que o ser humano é constituído por áreas que constituem consciência. Consciência que pode ser histórico-temporal ou atemporal, dependendo da condição dessas áreas, da frequência vibracional desses campos que constituem o humano. Em que medida podemos dizer que Kundalini Yoga é o yoga da consciência? Considerando tudo isso como consciência, o Kundalini Yoga visa revitalizar e elevar a máxima possibilidade os campos vibracionais, os corpos, as áreas da consciência, para que seja possível aí criar o campo favorável, transparente, luminoso, onde a presença, a consciência divina pode manifestar-se na forma humana, porque encontra os meios, os veículos adequados para isso, que são as áreas da consciência num nível muito alto de vibração e de vitalidade. Isso é a estratégia do Kundalini Yoga. Desconstruir a noção de si mesmo histórico-temporal, abrindo para uma dimensão do Satnam, ou seja, do verdadeiro ser em cada um, né? Para facilitar isso, elevando a frequência vibracional dessas áreas para uma altitude onde esse sentido de si mesmo começa a desaparecer, como nuvem que vai desaparecendo, e ao mesmo tempo como suporte no aumento da vitalidade, como pranayama, com os kriyas, com a elevação da força prânica.
Então nós temos aí uma estratégia do Kundalini Yoga enquanto recurso prático, que é o quê? Ampliação das possibilidades do humano para uma dimensão sagrada e divina, através de uma ampliação da frequência e da vitalidade, uma desconstrução do automatismo e das ilusões. Podemos entender da seguinte forma: o humano são 11 áreas, onde a luz, vamos criar uma imagem, como uma luz entra nessas formas e manifesta as qualidades dessa luz no seu estado original. Como o sol está brilhando, uma sala tem janelas, tem portas, por onde entra a luz do sol. Dependendo da condição dessas janelas e dessas portas, a luminosidade entrará com maior exuberância e digamos, força, ou ficará opaca, ou terá uma coloração alterada, e não manifestará as qualidades originais, né, que são próprias dessa fonte divina, dessa fonte luminosa, desse sol no seu estado original. Tá? Então esse que é o aspecto importante de entender. O humano é uma possibilidade do divino manifestar o que ele é dentro dessa forma, através dos vários campos, das várias áreas da consciência, e usando a terminologia mais popular, dos vários corpos. Nessa perspectiva, vamos entender então que o objetivo do Kundalini Yoga é tornar todas as janelas e portas transparentes para que a luminosidade possa entrar com todo o seu brilho e manifestar plenamente as qualidades divinas da consciência, que a gente pode chamar de virtude, num sentido originário da palavra virtude, como do latim, significando força. A força da alma manifestando-se dentro da forma humana. Tá? Então aí nós temos a visão do yoga, né, Kundalini, como um trabalho de criação de condições para que o divino possa manifestar-se na forma humana. Certo? Esse é o ponto. Vamos entender um pouco melhor isso agora, para dar uma introdução, entendendo como que ocorre a funcionalidade desse processo, das várias áreas, e de que maneira nós podemos entender, então, que essas diferentes áreas da consciência têm possibilidade de manifestação de diferentes qualidades, né, dependendo das condições que elas se apresentem. E nós temos aí o trabalho de deixar nas melhores condições possíveis. Né? Então aí nós entramos num estudo que vai acabar desembocando numa forma de diagnóstico existencial para entender as prioridades e as dificuldades e potencialidades de cada ser humano, para poder orientar o sadhana numa prática de Kundalini Yoga capaz de desenvolver as áreas prioritárias. Nós temos 11 áreas, dentro dessas 11 áreas que nós precisamos deixar na máxima transparência possível. Cada pessoa terá algumas áreas mais ativas, que estão na linha de frente da sua vida, outras áreas já desenvolvidas, manifestando já qualidades divinas e virtudes, e algumas áreas que estão precisando de um impacto para se fortalecer ainda mais. Então, nós temos aí uma forma de diagnóstico que a gente vai aprendendo no decorrer dos módulos seguintes. Mas nesse momento agora, para a gente compreender a premissa básica desse estudo, o objetivo dessa aula é dar a premissa básica que vai depois desembocar no estudo de cada uma das 11 áreas, quais as características de cada área quando estão desenvolvidas e quando não estão, e como e o que se pode fazer para desenvolver. Tá? Muito bem. Então, vamos entender o seguinte. Existe uma premissa básica que é a seguinte: todas as funções humanas decorrem do modo de ser de alguma estrutura que nos constitui como seres humanos. Ou seja, significa que todas as funções fisiológicas ou psicológicas fluem a partir do modo de ser de alguma área que nos constitui,
de alguma estrutura que nos constitui. Vamos olhar isso de forma concreta, usando um exemplo que eu sempre costumo usar, que é do estômago. Então imagina que o estômago, isso é um fato, o estômago tem um modo de ser. Quando algo cai lá dentro, ele fabrica um ácido e tritura, decompõe aquilo que está lá. E porque o estômago tem essa característica de fabricar um ácido para decompor, triturar aquilo que está lá dentro, que acabou de chegar, ele faz isso, a consequência disso é o que a gente chama de digestão. Então, boa parte da digestão ocorre em função desse modo de ser, entre aspas, destruidor do estômago, né, que é fabricar esse ácido e decompor e triturar o que quer lá dentro. Essa é uma característica, então é um modo de ser de uma estrutura. Ela não fica pensando a respeito disso, isso é o seu modo de ser, é o seu dharma, é assim que ela é. Ela fabrica esse ácido, tritura e decompõe, a digestão ocorre, pelo menos no que diz respeito a ela. Ok, agora imagine que o estômago não está fabricando adequadamente esse ácido. Está havendo algum tipo de defasagem na fabricação desse ácido. Está havendo algum tipo de defasagem na fabricação. Imagine que o seu estômago não estiver fabricando bem esse ácido, o que vai acontecer? A ação do ácido sobre o alimento será defasada, em consequência vai ter uma digestão muito longa, muito lenta. Por mais que a gente saiba que é possível ter uma digestão 1h30, 2 horas, se não houver uma recuperação da capacidade do estômago de fabricar o ácido, a digestão continuará lenta, haverá uma disfunção digestiva. Isso significa que nós vamos extrair um outro princípio daí. O segundo princípio, uma continuidade já quase como uma dedução da premissa original, que é a seguinte: a condição da área de onde emerge uma função influencia ou determina a qualidade dessa função. Ou seja, a condição do estômago, que nesse caso é a área, a estrutura, a condição do estômago, ela determina a qualidade da função digestiva. Se o estômago estiver fabricando bem o ácido, a função digestiva ocorrerá bem e vai triturar o alimento, decompor o alimento e está tudo certo. Se o estômago não estiver fabricando bem esse ácido, mesmo que você saiba conceitualmente, intelectualmente, que é possível ter uma digestão em menos tempo, que o certo, que o saudável, que o correto é ter uma digestão 1h30, 2 horas, mesmo sabendo tudo isso, a digestão continuará lenta, a disfunção continuará existindo, mesmo que você saiba. Significa o quê? Que é preciso intervir sobre a estrutura, mudar as condições, deixar ela no seu melhor modo de ser, seu modo de ser mais completo, para que então a qualidade, ou seja, a função que emerge de lá, seja plena, seja completa. Isso é muito claro. Eu acredito que está simples. A qualidade da função depende da condição da estrutura de onde ela emerge. Então nós temos esses dois princípios. Todas as funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura e a condição dessa estrutura determina a qualidade das funções. Olhando do ponto de vista fisiológico, analisando aí o estômago, está tranquilo, acho que fica muito fácil de compreender. Agora vamos transportar isso para as funções psicológicas. Então, assim, as estruturas da consciência, as áreas da consciência, são as 11 áreas. São os 11 campos vibracionais que nós estamos chamando de corpos. São 10 corpos e um 11º, que é a somatória dos 10. Então, essas 11 áreas da consciência precisam estar nas suas melhores condições para que as funções psicológicas possam emergir com a máxima qualidade. No nosso caso, então, baseado no que acabamos de falar, as qualidades divinas da alma, a consciência divina possa manifestar suas virtudes, seus atributos, né, psicológicos plenos através desses campos vibracionais humanos. Então a consciência humana é divina e manifesta as qualidades divinas dentro da forma humana.
Muito bem. Então isso significa, gente, que o trabalho do Kundalini Yoga é fazer com que cada uma das áreas da consciência estejam na sua melhor condição possível para que as qualidades da consciência divina se tornem o modo de ser humano. O humano viva a partir de uma dimensão do sagrado dentro de si, né, e traga para a Terra um modo dármico, harmônico, espiritual de viver cada respiração, cada momento, em todo o tipo de relação, mais simples, mais prosaica do cotidiano, até os momentos de maior abertura, de conexão espiritual transcendente. Então, assim, as funções psicológicas ocorrem nas áreas da consciência. Então, nós chamamos de consciência, nós estamos falando aqui, não é uma coisa fantasmagórica, um pouco indefinida e difícil de entender o que é. Não. Consciência é o próprio humano, é a própria vida, tal como ela aparece, e ela aparece em condições energéticas, vibracionais, diferentes, dependendo de como cada forma humana está estruturada, como cada forma humana está conseguindo ser, dentro das suas potencialidades, dentro das suas possibilidades, né? Então, assim, a consciência numa potencialidade alta manifesta qualidades da alma. A consciência num baixo desenvolvimento de potencial, de um nível denso, manifesta funções psicológicas defasadas, incompletas, estruturadas dentro de um sentido de si mesmo também restrito, condicionado pelo tempo e espaço e pelas memórias. Nós temos um tipo de ser humano psicologicamente com várias defasagens, com vários tipos de hábitos e de padrões restritivos que representam muito pouco do que pode ser um humano, considerando que a visão yogi, da psicologia yogi, é que a identidade última do humano é sagrada, é plena, é já tudo o que pode ser. E o que nos cabe no yoga é criar as condições para que isso que já está sempre aí possa aparecer. Então, assim, para a gente completar essa introdução, a gente pode pegar um pequeno exemplo. Vamos olhar para uma determinada área, que depois nós vamos estudar melhor nos módulos seguintes. Nós vamos compreender o seguinte: existe uma certa área da consciência que, quando ela está transparente para a luminosidade divina aparecer, essa luminosidade divina que aparece ali se manifesta como uma qualidade que é a seguinte: absoluta clareza na observação de um evento, de uma situação, de uma pessoa e de si mesmo. Portanto, uma capacidade de enxergar claramente a si próprio, ao outro e à situação como um todo. Essa determinada área da qual estou falando, quando totalmente transparente, permite que então a consciência humana perceba o aspecto luminoso e divino de cada pessoa, de si própria e de cada situação, e se relacione com o outro e com a situação e com ela mesma, tendo como referência fundamental esse espaço luminoso, essa dimensão harmônica, esse componente, digamos, divino de cada situação, de cada pessoa e de si própria. Ela enxerga isso, se relaciona com as situações a partir desse ângulo, interage ali e potencializa essa capacidade, esse núcleo luminoso que já está presente ali. Vamos imaginar assim, essa área ela é capaz de perceber, mesmo numa situação confusa, caótica, ou mesmo num ser humano, numa pessoa que esteja ele próprio confuso com ele mesmo e com os outros, essa pessoa é capaz de olhar para aquela pessoa, independente do desequilíbrio que aquela pessoa apresente, e é capaz de perceber onde que está o núcleo luminoso dessa pessoa, onde que ela consegue enxergar essa pessoa no que ela tem de luminoso, de positivo, de harmônico. Ela enxerga aquilo e ela se relaciona com aquela pessoa a partir desse núcleo luminoso. E desse modo ela alimenta com a sua energia aquele núcleo luminoso. E desse modo ela estimula aquela pessoa a um desenvolvimento, que claro que depende da abertura dessa pessoa, mas ela está alimentando o núcleo luminoso e harmônico dessa pessoa. Com isso ela pode favorecer o desenvolvimento do outro ser humano.
Então ela se relaciona com o ser harmônico do outro, mesmo que o outro esteja em desequilíbrio. Ela não desconsidera o desequilíbrio, ela não fica ingênua, ela considera o desequilíbrio. Mas ela sabe que se ela quer desarticular o desequilíbrio, ela precisa estabelecer uma relação com o núcleo luminoso. E é ele que tem que ser fortalecido para que ele desestabilize o aspecto em desequilíbrio e consiga restabelecer o equilíbrio e a harmonia. Ao mesmo tempo, numa situação, mesma coisa. Uma situação desarmônica, ele consegue enxergar o núcleo luminoso positivo e se relacionar com aquela situação, dando um impacto. Então, uma pessoa assim, ela sempre sabe o que fazer, como se relacionar com cada pessoa, com cada situação. Ela não tem dúvidas sobre o que fazer, sobre como agir. Porque ela está percebendo o núcleo luminoso positivo, ela atua naquele núcleo e ela potencializa uma grande transformação no ambiente onde ela está, nas relações que ela tem e com ela própria, à medida em que ela reconhece essa presença luminosa dentro de si mesma. Isso é a característica, para pegar um exemplo, e essa pessoa, então, quando ela age com convicção, com confiança, com poder. Ela está assentada no núcleo de poder pessoal, porque ela está assentada na própria luminosidade do seu ser. E ela enxerga o outro como um ser luminoso também. E ela estimula que o outro exerça a sua condição de ser luminoso e divino. E ela não se ofende quando o outro não está assim, porque ela não depende do outro para ela ser o que ela é. Né? Ela consegue ser ela mesma independente de como o outro está. Então, assim, ela não depende que o outro se modifique para melhor para que ela possa estar em paz, para que ela possa estar no seu melhor. Ela já está nesse núcleo de paz, de poder, dentro dela mesma, e isso não é afetado pelo modo como os outros são. Isso é uma característica de uma determinada área. E quando essa pessoa age, ela age com vontade, com poder, com determinação, ela tem o raio da ação capaz de atravessar qualquer obstáculo e concretizar, se completar, manifestar construtivamente no mundo uma ação. Criar condições novas, né, no mundo, nas relações e dentro dela mesma. Isso é o que caracteriza essa área quando ela está desenvolvida. Tá? Muito bem. Quando essa área está em desarmonia, o que acontece? Ela está defasada. Então esse olhar claro não está presente. Então o que ela enxerga? Ela enxerga tudo confuso. Ela não enxerga o núcleo luminoso, ela não percebe o que tem de positivo aqui, o que tem de luminoso aqui. Então ela fica perdida. Então ela não sabe bem o que fazer. Quando ela não sabe bem o que fazer, o que ela vai fazer? Quando você não sabe bem o que fazer numa situação, no entanto você precisa fazer alguma coisa, o que você faz? Gente, uma tendência muito grande é de fazer aquilo que é esperado, aquilo que vai agradar, aquilo que vai ser aprovado pelas pessoas envolvidas. Desse modo, é uma maneira de se safar da situação e dizer assim, eu não sei o que fazer, mas se eu fizer isso, eu acho que eles vão gostar. Então eu vou fazer, porque daí pelo menos eu agradei, as pessoas gostaram, então ok. Aparentemente isso foi uma ação positiva. No fundo não foi, e a própria pessoa sabe disso. Ela está fazendo um jogo para ser aprovada. Gente, no extremo isso leva à subserviência. Ou então leva para uma outra descompensação, um outro desequilíbrio dessa área, que é de um lado a subserviência, do outro o autoritarismo. Você não sabe o que fazer, está perdido, e aí você diz o que o outro tem que fazer. Mesmo que você não tenha certeza, você impõe ao outro uma suposta autoridade que faz com que o outro te reconheça como alguém que parece saber, e com isso você oculta dos demais e de si mesmo a sua própria ignorância, a própria falta de poder, sua própria falta de clareza, sua própria falta de saber o que fazer. Então você não se sente mais perdido porque os outros estão lhe dando um feedback positivo. Ou porque você agradou sendo subserviente, ou porque você exerceu um comando autoritário e os outros, por receio, por insegurança, lhe admitem nesse patamar. Isso são formas de engano, são compensatórios. Se uma pessoa assim, uma pessoa dessa maneira, ela está pegando aquele polo da subserviência, ela não sabe o que tem de bom nessa pessoa, o que tem de positivo nessa situação, ou em mim mesmo, ela não consegue ver. Por quê? Porque a área capaz de ver está confusa, está opaca, a luminosidade não está entrando por essa janela. Ela está defasada, então o estômago não está fabricando bem o ácido.
Então a função não está acontecendo bem, né? Então nesse caso ela precisa criar condições favoráveis. Vejam bem, para completar só essa apresentação inicial. Gente, se você diz para uma pessoa que está perdida, que não consegue perceber o aspecto positivo das coisas, que tem uma tendência de ficar na dependência do que os outros pensam dela e sempre buscar aprovação. Se essa pessoa cansa de ser desse jeito, então ela vai procurar uma terapia para tentar se livrar disso. E então, alguém dizendo, mas como é que você se sente? A pessoa coloca o problema para ela. E o que ela vai escutar muitas vezes é o seguinte, ela vai escutar exortações positivas de bom comportamento, tipo assim, seja positivo, tenha atitude, tenha coragem, seja você mesmo, não fique dependendo do que os outros pensam, né? Confronte, tenha poder pessoal e tudo mais. Gente, isso são puras palavras, isso é pura exortação moral, talvez, em muitos aspectos, é uma moralização das emoções, porque isso acaba entrando no terreno de bem e mal, né? O bem, o bom, é ser positivo, e o equívoco e, portanto, por extensão, o mal, o que não é aceitável, é ter receio, estar perdido e não saber o que fazer. Então, assim, pela porta dos fundos acaba entrando uma moralização das emoções que não ajuda em nada. Então, se você diz para uma pessoa, seja positivo, tenha atitude, não tenha medo, enfrente, tenha coragem, vai fundo mesmo, tudo. Gente, isso não funciona. Isso é a mesma coisa que você dizer para uma pessoa cujo estômago não está fabricando bem o ácido, é a mesma coisa que você dizer para ela, para com esse negócio de ter digestões prolongadas de 4, 5 horas, você pode ter uma digestão rápida de 1h30, 2 horas, faça o favor de fazer assim, isso não está certo, ficar demorando tanto para digerir um alimento, e ficar tentando te convencer conceitualmente da possibilidade do estômago fabricar um ácido corretamente e digerir o alimento em pouco tempo. Não funciona. Então é aquela premissa, a condição de uma área determina a qualidade da função que emerge dali. Então você está dizendo o seguinte, essa determinada área, que quando forte é capaz de perceber o núcleo luminoso, ter coragem, ter ação, ter convicção, ter poder, agir e transformar. Essa área, quando não está bem, ela não percebe o positivo, ela fica perdida, ela faz coisas para agradar. Ou se transforma, ou se torna autoritária. Bem, gente, não vai mudar o comportamento dessa pessoa. Ela não vai passar a ver o positivo. Ela não vai ter poder pessoal, atitude de enfrentamento. Se essa área da consciência continuar sem vitalidade, com uma frequência vibracional densa e pesada e com um funcionamento automatizado e condicionado pelo passado, pelo registro histórico armazenado. Não vai. Por mais que ela estude todos os benefícios do pensamento positivo, tente se hipnotizar com isso, se não tiver vitalidade nesse corpo, nessa área, se não tiver frequência alta de vibração nessa área, e se não tiver criado um modo de ser criativo a partir da alma, e não mais reativo a partir do passado, ela continuará fazendo um tremendo esforço para ser diferente, mas dificilmente ou não vai conseguir sustentar um modo saudável de ser. Então o que eu estou querendo, para completar, dizer para vocês o seguinte, o yoga da consciência é uma psicologia yoga prática, que faz um diagnóstico individual e que tem recursos para mudar as condições de cada uma das 11 áreas. Mudando a condição de cada uma das 11 áreas, muda a qualidade das funções que emergem de cada uma dessas 11 áreas. E então a consciência entra no nível pleno, no nível conectado a partir da alma, e vive de uma maneira criativa, ao invés de reativa. Vive de uma maneira de frequência alta e de uma maneira, digamos assim, clara, com vitalidade, com capacidade de superação, de descoberta, de abertura, e progressivamente manifesta no mundo essas qualidades divinas em todas as suas relações. Esse é o propósito do yoga da consciência, ampliar a vida humana para o nível mais alto possível, conectado com a alma. Isso é consciência. Vida é consciência e vida é a possibilidade do divino ser humano e viver na Terra. Isso é o propósito do yoga. O yoga é a estratégia
divina para que o humano descubra-se nessa dimensão. É a estratégia divina para que o humano, praticando e compreendendo, reconheça que ele próprio é essa dimensão, de onde tudo vem, para onde tudo volta, sem na verdade nunca ter saído. Então é criar as condições. O yoga é isto, é consciência e ao mesmo tempo é intervenção. Então, a psicologia yoga do Kundalini é muito prática, pragmática, e trabalha muito mais com intervenção clínica nas condições das áreas do que numa exortação de, digamos assim, adaptação, ajustamento a padrões de como se deveria ser. Esses padrões de como se deveria ser são modelos de virtudes que são normatizações que não têm o poder de transformar. No máximo eles conseguem coagir e tentar convencer a pessoa a ser diferente, mas se ela não tiver as condições vitais, vibracionais, para que as áreas da consciência, então, estando em condições, possam manifestar essas qualidades divinas, isso não vai acontecer. Então, o Kundalini Yoga se caracteriza por uma intervenção psicológica prática, de mobilização energética e vibracional, e de auto-observação para desconstruir programações reativas e abrir-se para uma dimensão criativa. Nos próximos encontros vamos estudar cada uma das 11 áreas, entender como cada uma delas funciona, as principais defasagens e as principais qualidades de cada uma dessas áreas e também como trabalhar na prática para mudar as condições dessas áreas. Okay? Então, continuamos. Até a próxima. Vaheguru Satnam.